Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Este é o Café com Coragem. Nosso objetivo é fazer com que o teu dia inicie bem e você possa aumentar assim a sua imunização e aumentar a sua disposição e assim poder enfrentar mais um dia de vida. Então, desde já, é uma grande alegria nós podermos estar juntos mais um dia, mais uma manhã maravilhosa e preciosa que o Senhor fez para todos nós. Então, seja um bom dia para todos nós e que o Senhor nos fortaleça tremendamente ao longo desse dia e que esse momento que teremos aqui, esses 40, 50 minutos que teremos aqui, seja para todos nós um divã e aí saímos daqui fortalecidos e preparados para o dia de hoje. Estamos falando a cada dia, a cada momento a respeito dessa igreja preciosa, maravilhosa, que vence, trazendo experiências de pessoas e além dessas experiências de hoje também vamos separar alguns minutos preciosos também que vão chamar a atenção a respeito de um quadro e que talvez seja o maior desafio ou um dos maiores desafios para a nossa sociedade hoje, relacionado então à depressão, ok? Bom dia, estou com o meu cafezinho aqui já para me fortalecer. Como sempre eu quero iniciar o nosso Café com Coragem de hoje dizendo aqui, olha só quanta coisa boa tem aparecido, quanta coisa boa. Você não vê lá, mas aqui você vê, cai o número de mortes 70% lá em Nova York, só que isso já não interessa mais, Nova York já não interessa mais para a grande mídia, como a Espanha não interessa mais, como a Itália não interessa mais, por quê? Porque já estão retornando às suas atividades, então já não interessa mais falarmos a respeito disso, mas aqui no Café com Coragem, onde nós temos falado que tudo passa e tudo isso vai passar e de repente e toda essa sociedade vai se reinventar e o Brasil vai se reinventar e o mundo vai se reinventar, assim também no nosso dia a dia também. Cientistas descobrem um anticorpo capaz de bloquear a... Isso já é um trabalho que já estão desenvolvendo já há um bom tempo e agora quando eles vêm e anunciam é porque alguma coisa já nova está surgindo, então seja bom dia com muita alegria. E também pelo terceiro dia consecutivo, diminui também o número de mortes pelo Covid em Manaus e aliás, não somente em Manaus, o número de novos casos no Brasil já tem caído. Sábado, 7% número de novos casos. No domingo, 5% número de novos casos. E ontem, segunda-feira, 4%, 3,97% de novos casos. Então, ou seja, o Brasil vem numa queda aí a respeito de novos casos do coronavírus. Deus que seja por nós e nos fortaleça muito. Bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai assistir depois. Quero falar para vocês nesta manhã a respeito de uma jovem, o nome dela é Sophia Miller, uma inglesa, e junto com duas amigas, o desejo dela era de poder vir até o Amazonas e fazer um trabalho junto às tribos indígenas e ribeirinhos. Dentro do processo seletivo que ela realizou na Inglaterra, o nome dela não estava cotada para participar e ela foi desqualificada no primeiro ano. Segundo ano também, e no terceiro ano, então, ela conseguiu ser aprovada e desejou profundamente vir ao Brasil e ela mesma comprou a sua passagem e ela veio através de uma missão e ela começou a fazer um trabalho. Quando ela chegou aqui, as suas duas amigas estavam desanimadas, que vieram antes dela, 2 anos antes, e voltaram para a Inglaterra. Sophia Miller arregaçou os braços, porque ela viu um relatório de que realmente era difícil no Brasil, difícil aquele trabalho, mas ela ouviu o relatório das suas amigas que foram embora, mas ela
se renovando no Senhor e acreditando que Deus tinha um projeto na vida dela, ela começou a trabalhar. E a sua biografia, o Dr. Ronaldo Lidório, missionário, ele também diz que ela trabalhava incessantemente, tradução do Antigo Testamento, textos na língua original, tentando traduzir a linguagem dos ribeirinhos e de algumas tribos indígenas, e alguns amigos, alguns dos viajantes com ela de barco, depois para o Ronaldo Lidório dizia assim, aquela mulher era impressionante, ela nos fazia viajar à noite, não parava, não desanimava, o negócio dela era fazer e acontecer. E aí ele perguntou para ela, mas e aí? Então quer dizer que vocês iam à noite e ela ia dormindo e depois no outro dia ela estava para pregar? Ele falou, não, ela ia traduzindo dentro do barco, com o lampião, ela ia traduzindo dentro do barco o Novo Testamento. Olha só, mulher fantástica, e ela conseguiu alcançar, pelo menos, foram 14 tribos indígenas, com a tradução do Novo Testamento, não dando ouvido para ninguém, não se preocupando com ninguém, não dando ouvido para as pessoas. Negativo. Uma pessoa extremamente determinada, alguém da qual a história tem marcado muito. Muita gente não vai ouvir, mas grave bem esse nome, Sophia Miller é alguém que entrou realmente para a história deste tempo. Também falamos a respeito ontem da igreja, dessa igreja que conquista mesmo em meio a tudo isso, e graças a Deus, alguns amigos e amigas já mandaram para nós também alguns relatos de algumas igrejas, que não dando ouvido a esse momento de pandemia e nem a nada, de pessoas que se esforçaram e estão se esforçando. Eu quero fazer menção hoje aqui da Assembleia de Deus, Casa de Misericórdia, do meu amigo pastor Robson, lá no Jardim Antártica. Pastor Robson, forte abraço a Maria e a todos os membros, líderes da Casa de Oração Misericórdia. Tivemos o prazer de compartilhar a palavra do Senhor lá. É uma igreja que tem ainda, é uma igreja que trabalha com as comunidades e também tem uma congregação no Peri Alto e também lá no Flamengo. E em meio à pandemia, onde tem muita gente parado, braço cruzado, não sabendo o que fazer, o pastor Robson está a todo vapor, e estão fugindo do aluguel, e estão aproveitando o momento da pandemia para construir a igreja sede. Pagam aluguel, e aí já há tempo eles determinaram no coração que comprariam terreno, era algo que já estava no sonho do coração do pastor, de poder comprar um terreno. Fizeram cantinas e destinaram dinheiro para aquilo, venderam panos de prato, segundo a dona Maria aqui, venderam, e cada família tinha que pegar 100 panos de prato, vender, para ajudar na construção. Fizeram também cantinas e também todos os sábados fazem um bazar, seja no Antártica, no Flamengo ou no Peri Alto, estão arregaçando as mangas. Ela mandou a foto para nós das fundações, já chegou lá no caminhão de tijolos, a Assembleia de Deus, Casa de Misericórdia, pastor Robson, homem de Deus, batalhador, um guerreiro, uma igreja que com certeza terá uma história para contar e já tem também uma grande influência ali na sociedade. Tempos difíceis para tempos de conquistas e de avanço para outros. A história da igreja de Atos 41, como falamos ontem, aqui também registrada através do pastor Robson e de todos aqueles que fazem parte da Casa da Assembleia de Deus, Casa de Misericórdia, lá em Jardim Antártica, Peri Alto e Flamengo, lá em São Paulo. Deus abençoe esses irmãos, que nunca falte para eles o recurso e principalmente nunca falte graça de Deus, que não falte disposição, porque com certeza no final é vitória. Queridos, eu quero falar a respeito deste tema hoje, também aqui no nosso Café com Coragem, a respeito da depressão. Ontem falamos a respeito da baixa estima. A baixa estima é dentro daquilo que eu me vejo, daquilo que é a minha realidade, pode ser ou
em alguns momentos vai acentuar-se e fazer com que a pessoa também entre num estado de depressão. Eu quero pegar uma das facetas da depressão hoje, ao longo dessa semana aí, pelo menos 3 vídeos mais curtos, gravados, vai estar lá no meu canal do YouTube. Eu vou falar a respeito dos outros quadros da depressão, e aqui, lógico que não temos tempo para falar de tudo isso, mas hoje eu quero falar a respeito do estado de espírito que pode desencadear também a depressão na vida da pessoa e como nós podemos fazer para ajudar essa pessoa. De repente, na tua comunidade, na tua igreja, na tua família, ou você conhece alguém que está num estado de depressão, ou de repente você está me assistindo aqui e está no estado de depressão, e isso é o objetivo nosso, é fazer com que você possa vencer tudo isso. E aí sabemos que não é muito fácil. Quem está dentro desse mundo é que sabe. Para muita gente que está de fora é frescura, para muita gente que está de fora é preguiça, mas quem está dentro desse mundo é que sabe muito bem. O texto que eu peguei, eu poderia pegar o texto de João Batista, quando está com depressão na cadeia e vai mandar seus discípulos falar com Jesus, mas eu quero pegar o texto do profeta Elias, no capítulo 19 do livro de 1 Reis. Eu quero só ler alguns versículos para você, mas eu quero que você leia depois o capítulo 19 todo, se você puder e tiver um tempinho, e você vai ver aqui o que leva uma pessoa a estado de depressão. E dentro do que eu vou alistar aqui, você vai poder fazer um link justamente a esse texto, e você pode linkar isso também à maneira como Deus tratou o caso de Elias, que é a maneira como hoje os terapeutas tratam também os casos. Então, seja Deus o maior psicólogo, psicanalista e psiquiatra de todos os tempos, Deus vai trabalhar com Elias dentro daquilo que hoje nós somos ensinados também a fazer, ok? 1 Reis, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizer. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Eu quero pegar nesse pensamento a ideia de alguém com uma grande exaustão de uma batalha espiritual, alguém que está fragilizado, de repente dentro de si há uma estima elevada pelo momento que vivenciou, mas um desgaste grande pela batalha espiritual do dia a dia. Elias, de repente, ele vive no seu momento quando ele ouve uma palavra negativa de Jezabel. E quando ele ouve uma palavra dizendo que ele então morreria, me parece que dentro de Elias entra um estado de luto e medo. O que é esse estado de luto e medo? Como eu disse ontem, parte disso, inicia hoje, nossa psique é formada por 3 elementos. Sabemos que a vida espiritual somos formados de corpo, alma e espírito, mas dentro da psicologia, da psicanálise, nós somos formados aí de id, ego e o superego. E o ego é aquele que traz um equilíbrio para o nosso dia a dia, para as nossas decisões e para a nossa psique.
O id é é a euforia. Bora lá e vamos fazer tudo. O superego é o castrador, não pode nada. E o ego é aquele que traz, então, um equilíbrio. No momento de exaustão física, de uma batalha espiritual grande travada, Elias ouve uma palavra negativa. E me parece que essa palavra negativa vai justamente de encontro com aquilo que traz o equilíbrio para ele, que é o ego. Então, Elias entra no estado, de repente, de luto e também no estado de medo. E esse estado de luto e de medo da qual estou falando, muitas pessoas encontram isso no meio da família, na infância, ou até mesmo por um abuso, ou por uma violência, seja na infância, seja na adolescência, seja na juventude. E isso fere a sua identidade e até mesmo a sua personalidade. E essa pessoa entra num grande estado de frustração, de exaustão e também de decepção. Quando isso acontece no ser humano, depois ele só vai precisar, ao longo dessa história, de uma situação que é aquilo que o Dr. Augusto Cury fala, com a linguagem de hoje, mas que Freud e Lacan falaram muito, a respeito de um gatilho, de uma situação que aí sim vai acentuar aquilo que já tinha acontecido lá atrás, aquilo que já tinha sido realizado e que a pessoa guardava aquilo com ela mesma, mas que quando de repente chegou este momento do gatilho, então aí aquilo se aflora e a pessoa de repente começa a vir e entrar num estado de depressão. O seu quadro emocional muda-se. De repente era uma pessoa extremamente alegre, mas que agora, com toda essa situação, aquela alegria vai passando. Ou, de repente, aquilo vai para um outro lado, ela tenta mostrar alguma coisa com uma força muito grande, mas ela sabe que a sua alma está sangrando. Você já viu pessoas em velórios que, de repente, uns estão chorando e tem outros que querem ficar buscando momentos de riso e dando risada naquela situação? Todos eles, pode ter certeza, estão iniciando num quadro de depressão, um quadro emocional de depressão. Então, quando já havia baixa estima em algum momento, porque muita gente hoje dá muita risada e dá risada alta, mas dentro dela há um quadro também de depressão. Não se engane pelos fatos. Essa depressão, então, começa a se tornar acentuada. E ela começa a ter um desejo de morrer, e na verdade ela não quer morrer. Ela quer se livrar de um problema. E de repente na cabeça dela, o pensamento dela, que de repente ela morrendo, o problema também está resolvido. Então ela vai lutar incessantemente, pensando numa maneira de matar aqueles sintomas, e de repente matar os sintomas é dela mesma também se eliminar. Então, mais uma vez, Elias vem de uma batalha espiritual, de um momento de desgaste. A estima pode ser que estava elevada por achar que de repente é alguma coisa, e as falas de Elias falam muito bem isso, quando ele fala assim: eu não sou melhor do que os meus pais, porque de repente dentro do seu sentimento ele já achava que ele era melhor. Percebe-se o jogo de palavras? Quando a gente está dentro desse quadro, no meu caso psicanalítico, me formei na psicanálise, quando a gente está dentro desse quadro, as falas das pessoas refletem, na verdade, aquilo que a alma está dizendo, e nem sempre aquilo que a palavra da pessoa está dizendo. Quando Elias fala assim:
eu não sou melhor do que meus pais, é porque o quadro de Elias está me levando a ele achar que de repente, por ter vencido os profetas de Baal, por ter feito algo extraordinário, ter levado aquele povo a dizer que só o Senhor é Deus, e a ter vencido aquela batalha espiritual, leva Elias a achar que de repente ele é alguma coisa e que ele é melhor do que todo mundo, e ele vai poder dizer assim: eu não sou melhor do que os meus pais, o teu povo te deixou e ficou somente eu. Percebe? O ego de Elias ferido e de repente levado a opa, eu sou realmente a bola da vez, percebe? Esse é um ego que perdeu completamente o seu equilíbrio. Uma pessoa que está num estado também de depressão, ela pode começar a tentar depreciar alguma coisa na vida dos outros para se defender, quando na verdade tudo aquilo que ela está falando de alguém é porque de repente é o retrato dela, mas ela não quer falar dela, ela quer falar de alguém, uma das facetas, porque a outra vai ser de eu também me menosprezar. Mas primeiro essa, é de eu olhar para alguém e eu começo a falar a respeito da realidade de alguém, ou da vida de alguém, ou buscar o defeito da vida de alguém que eu estou vendo em mim, mas que eu não quero falar de mim, então eu vou falar de alguém. Por isso que na frase até de Lacan, quando Pedro fala mais de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que de Paulo. Quando Pedro está metendo pau em Paulo, então eu vou conhecer mais de Pedro do que de Paulo, porque para nós vamos analisar e olhar e ver que há uma deformação na vida daquela pessoa, mas ela prefere falar de outra. Já em outros casos, a pessoa entra passando já da baixa estima. A baixa estima é que está acentuada, então ela vai falar a respeito de outras pessoas. Ela começa a criticar outras pessoas, falar do erro de outras pessoas, porque assim ela vai tentar se defender e ela não vai, como ela não quer o questionamento, então ela se defende. A pessoa, eu quero que você preste muita atenção nisso, você que é igreja, você que é líder, você que é um cristão e você quer ajudar, porque eu sei que você está assistindo este vídeo, é porque o teu objetivo é ajudar as pessoas também a compreender um pouco mais disso. Quando você vai conversar com alguém e você percebe que a pessoa fala demais a respeito de um defeito de alguém, e demais de alguém, você começa a perceber que de repente aquilo pode ser algo na vida daquela pessoa, mas como ela não quer falar daquela pessoa, então ela vai, como ela não quer falar dela, então ela vai falar a respeito da outra pessoa. Ok. O que Deus faz na vida de Elias dentro de um quadro de restauração e trazer de volta num quadro ajudando aquela pessoa a sair daquela depressão, e são pequenas atitudes que vão num todo. Não existe uma receita de um bolo completo, mas você pode pegar vários momentos daquilo que Deus trabalha na vida do profeta Elias e também pode trabalhar em cada uma de nós. Deus chama o Elias e vai trabalhar na vida do profeta Elias. Uma das coisas que ele faz para Elias está no versículo de número 5, quando o anjo do Senhor aparece para Elias, acorda ele, porque uma pessoa que está num quadro de depressão, você sabe disso, ela quer dormir muito. Aliás, a depressão vem por um momento de tristeza, segue-se depois pela falta de energia, depois o desamparo, depois a falta de apetite e depois a falta de apetite de viver. Mais uma vez a sequência disso: tristeza, a falta de energia, o sentimento de solidão, ou seja, desamparo, a falta de apetite e depois a falta de apetite de viver. Essa é uma sequência. O que Deus então faz com Elias? O anjo aparece para Elias depois da sua jornada, depois dele abortar o seu chamado, depois dele fugir de um problema ou de algo que ouviu, de algo que veio como uma seta para castrar realmente Elias, e aquilo entrou como um grande medo na sua alma.
afligiu com certeza o seu ego que trazia o equilíbrio, e agora Elias então entra num processo de tristeza, vou morrer, vai me matar. A falta de energia, porque a pessoa então agora só quer dormir. De repente ele está, vê a fala que ele tem com Deus? Ficou somente eu, desamparo e está sozinho, ou seja, estão querendo tirar minha vida. A falta de apetite e a falta de energia, e depois a falta da energia no desejo de viver. O que é que Deus faz com Elias? O anjo aparece para ele e fala assim: levanta e come. Aí ele come, pão quentinho, forno. Olha Deus, que terapeuta fantástico, Deus, hein? Dá a ele, come aí, e ele come. Ele comeu o pão, bebe a água, aí ele vai e dorme de novo. Dorme um tempo, porque é necessário, porque o sono também ajuda nisso. Acorda Elias novamente e fala: Elias, acorda, come e bebe, porque a tua jornada será demasiadamente grande. E ele come de novo, e aí Elias levanta, e ele vai então para a caverna. E nós conhecemos muito bem toda essa história. Versículo de número 9, ele chega lá na caverna. Quando ele chega lá na caverna, Deus vai e faz uma conversa, dentro de uma conversa com ele, diz que a palavra de Deus foi a Elias e diz assim: Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui, Elias? E Elias então vai responder mais uma vez: Senhor, mataram os teus profetas, o teu povo se desviou, esse povo de dura serviço, e ficou somente eu, e estão querendo tirar a minha vida. E Deus então mais uma vez, e agora, para a gente ler aqui, versículo de número 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, olha só a resposta de Elias, queridos: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel se desviaram da tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e fiquei só, e procuram tirar-me a vida. O que Deus faz aqui com Elias? Coloca Elias num divã e faz com que Elias coloque para fora tudo o que estava afligindo a alma dele. E Elias começa a falar: olha, largaram a sua aliança, derrubaram seus altares, mataram seus profetas. Deus está fazendo com que Elias coloque para fora todos os trens, como diria o pastor Edmundo. Vai colocando tudo para fora, porque uma pessoa em depressão, ela está angustiada na alma e ela precisa falar. Ela tem necessidade de falar, e nessa hora ela não precisa de alguém para falar, ela precisa de alguém para ouvir. E Elias então começa a falar, e Deus faz o trabalho terapêutico com Elias. Fala, Elias, à vontade. E ele vai falando. Ele fala. Deus não vai desmentir Elias inicialmente. Ele vai deixar Elias falar. E depois que ele coloca tudo para fora, aí sim Deus vai falar para Elias: Elias, depois desse último momento, Elias, é o seguinte, não está só você, tem mais gente aí, tem pelo menos 7.000 que não dobraram o joelho para Baal, tem profetas aí também em nosso meio. Mas inicialmente Deus ouve Elias. Ouvir alguém num quadro como esse é de fundamental importância. Não pressa para falar, mas tenha pressa para ouvir. Vamos seguir o conselho do apóstolo Tiago, que o homem de Deus e que a mulher de Deus seja apto para ouvir e tardio para falar. Deixa a pessoa falar à vontade, deixa a pessoa falar tranquilamente, deixa a pessoa falar
deixa ela falar. No versículo de número 11, Deus também trabalha com Elias de uma maneira extraordinária, quando o Senhor diz para ele assim: Elias, sai dessa caverna. E Elias sai daquela caverna, e eis que passava o Senhor com forte vento, que fendia tudo aquilo, que despedaçava as pedras, e depois um terremoto, e tal, mas depois vem um momento tranquilo, uma brisa suave. Se eu quero ajudar alguém, não adianta eu falar para ela: é fácil, é você tomar um banho, isso é frescura, vai, levanta aí, vamos. Não, eu preciso de um amor. Olha a terapia de Deus para Elias. Passou o vento forte, passou o terremoto, e diz que Deus não estava naquele terremoto e tal, mas depois veio uma brisa suave, que trabalha no coração do jovem Elias. E aí no versículo 13, ele faz aquela última terapia, aquele último momento de divã, quando ele coloca todos os trem para fora. Aí então Deus fala para ele: Elias, acorda para a vida, não está só você, tem mais 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Deus está restaurando a alma do jovem chamado Elias, do seu líder, do seu profeta. Deus, o maior psicólogo de todos os tempos, Deus, o maior terapeuta de todos os tempos. Aliás, muitos podem ter preeminência e ser pai de alguma coisa, como Freud, pai da psicanálise, outros pai da psiquiatria, outros pais da psicologia, mas os livros sagrados já estão nos ensinando como que Deus fez justamente aquilo. Deus tira ele para fora, se revela a ele com um grande amor, e depois no versículo de número 15, Deus dá a ele a melhor e a maior lição que nós podemos aprender também como cristãos e como terapeuta. Versículo de número 15. Disse-lhe o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá ungirás a Israel rei sobre a Síria. Presta atenção nesse versículo. Quando o Senhor, em seu momento terapêutico, e essa é a função de um psicanalista, de um psicólogo dentro da terapia. Deus fala para Elias, olha que coisa linda: Elias, vai e volta pelo teu caminho. Ou seja, Elias, volta pelo teu caminho, ou seja, volta pelo caminho que você veio. Ou seja, vamos voltar pelo caminho que te levou a esse estado. O que Deus estava querendo? Deus estava querendo reordenamento daquilo que havia perdido. Deus está colocando em ordem aquilo que se perdeu e que levou ele àquele estado. Um reordenamento daquilo que se havia perdido. Deus fala para ele: volta pelo teu caminho, ou seja, o caminho que você fez, Elias, volta por ele agora. Volta, porque há algo grande para você fazer. A depressão não é só a falta de alguém ou de alguma coisa que pode ter acentuado. A depressão pode estar relacionado ao emprego que foi perdido, a um ente querido. Pode, mas pode também ter sido a perda de um controle de uma situação. De repente eu tinha o controle de uma situação na mão e eu perdi aquilo. No caso de Elias, isso também se acentuou. Eu tinha o domínio daquilo ali da minha mão e de repente eu perdi o controle. Aquilo me traz medo. Muitos vão agredir e outros vão recuar. E Elias recua e foge. Lacan trabalha muito bem essa questão de reordenar as coisas. Por isso que Deus fala para ele: vai e volta pelo mesmo caminho. E é necessário que a pessoa faça o caminho de volta para chegar até onde ela estava. Houve um momento precioso
no consultório, e eu não vou falar o nome do cliente, mas eu vou falar a realidade, Dona Maria, vou falar que é um nome fictício, é um nome muito comum, não é o nome da cliente, mas que depois de quase 3 meses, dentro desse quadro de depressão, chegou um dia em que nós começamos a conversar, e depois de vários momentos dentro daquela estágio, conversando com a Dona Maria, aí nós começamos a fazer todo o movimento de volta. E aí ela começou a falar a respeito da morte da sua mãe, ela começou a falar de uma perda, aí ela começou a falar de situações que ela foi vivendo, tudo aquilo eu já tinha listado, mas agora nós estávamos fazendo o caminho de volta, e até chegou no momento da infância onde houve também uma grande dor. Quando nós chegamos nesse momento da grande dor, ali ela começou a chorar copiosamente, na minha frente ali na sala. E chorando copiosamente, e eu fiz um grande silêncio, deixamos aquela sala, e depois que ela estava terminando de choro, eu falei, é isso mesmo, chore bastante, libera a tua alma. Chorou, e depois dela chorar, um lenço para ela enxugou, um copo de água, e aí ela olhou para ela mesma, e aí teve um momento terapêutico que a gente faz também ali, e quando fizemos aquele momento, ela respirava até diferente. O semblante dela havia mudado. Era uma outra pessoa. E ela respirava e parece que o ar já não era tão pesado. Parece que o peito já não estava tão carregado. E quando eu levei ela até a porta, ela olhou e falou, nossa, parece que o sol está brilhando um pouco mais. Ela saiu, desceu a escada e foi embora. O caminho de volta é o trabalho de um terapeuta, é o caminho que Deus está marcado ali. O pai da psicanálise, da terapia, Deus está fazendo com Elias. Elias, volta pelo seu caminho. Deu comida a hora que dá, deu comida a hora que teve que dar. Só Deus entende esse momento mesmo. Deu a comida a hora que teve que dar, deixou dormir, deixou entrar na caverna, trouxe ele para fora, mostrou uma outra realidade, fez ele fazer o caminho de volta. Então ele volta para o caminho de volta, tudo isso baseado dentro de um amor. Estou falando que tem hora que a gente não tem que ser um pouco mais duro, mas a grande ênfase de um tratamento de uma depressão é justamente o amor. Porque se a pessoa está dentro desse quadro, as palavras têm que ser de amor, e eu preciso entender isso. Tem momento que a pessoa está agressiva e eu não posso responder com a mesma coisa, eu preciso manifestar esse amor, porque é esse amor que vai libertar. Foi esse amor que libertou ao profeta Elias, Deus mostrando para ele que ele ainda tinha um grande valor dentro daquela obra, dentro daquele projeto, que Deus não tinha abandonado e nem deixado a vida dele. Deus tinha mostrado a ele toda a grandeza de um amor. Ele então vai e volta. E quando ele volta, dentro desse caminho, ele então sente esse refrigério, sente a paz, sente a tranquilidade, e ele volta pelo mesmo caminho. Que Deus nos dê essa sabedoria. E eu quero deixar aqui para você pelo menos 3, eu alistei aqui aqueles 3, aquilo que a gente pode chamar de 3 momentos de terapia. Pegue aí uma caneta, ou depois você pega uma caneta, mas eu quero que você aliste isso daqui, porque são 3 técnicas que a gente pegou então são 3 técnicas da terapia cognitiva comportamental. E você pode fazer isso, isso vai ajudar as pessoas e vai ajudar você também a ter um dia melhor. Então, terapia cognitiva comportamental. Quero que você pegue aí uma caneta e você vai anotar uma das coisas que é importante você fazer. Isso eu tirei
da psicologia. Primeira coisa, você vai agendar coisas prazerosas, coisas que vão trazer prazer para a tua vida. Então, 3 coisas, você vai agendar coisas prazerosas. Você pode falar, são besteirinhas, são pequenas besteirinhas que vão ajudar a pessoa e vão te ajudar também a ter um dia melhor ou pelo menos uma jornada melhor. Então, agendar coisas prazerosas, ainda que seja pequena, mas que faça uma agenda e escreva ali também. Contra-atacar com pensamentos negativos. Também, uma das coisas que é complicado para nós é que o viés de pensamento hoje é de pensar as coisas negativas. É por isso que você vai ver essa grande mídia trazer pensamentos negativos, porque é justamente isso. Se você tiver 5 minutos de pensamento de informações negativas, você não filtrar aquilo, aqueles 5 minutos vão se transformar em 4 horas, 5 horas de processamento negativo na tua vida. Então, o que eu preciso? Quando a gente escuta essas más notícias aí, rechace tudo isso, filtre e vai buscar as boas notícias. É por isso que hoje eles não falam mais da Itália, não falam mais da Espanha e nem falaram dos Estados Unidos, porque foram reduzindo as mortes, então eles não querem falar mais. Eles não falam da taxa de novos contaminados, por quê? Porque se fala assim, 4%, quando pensavam que 33% seria, quando essa taxa chegou até 9, 10, eles falaram que chegou a 10, mas quando agora 3 dias que já vem descendo essa taxa de novos casos de coronavírus no Brasil, eles não anunciam isso, porque eles querem que você tenha um pensamento negativo da coisa. Falaram que eles já tem mais de uma semana que você já ouviu falar que o sistema de Manaus ia entrar em colapso e até hoje não entrou. E ontem, quando o ministro foi até lá levar o material, levar respiradores e que você vê que a grande mídia também não anuncia isso. E aí hoje saiu a notícia de que durante 2 dias seguidos que está diminuindo o caso também de pessoas morrendo em Manaus, mas eles não anunciam isso. É porque eles querem que você fique com as más notícias. E você vai processar isso e vai trazer morte. Então, contra-ataque com isso e coloque os pensamentos positivos. Eu não estou falando de alistar pensamento positivo, mas de receber essas informações com pensamento positivo. Olha lá, em Nova York 70% foi diminuído, eles estão retomando agora as atividades. Os países na Europa estão retomando as atividades. Tudo passou, venceram. Já sinal da vacina para o mês de junho, julho. Então, já existem notícias boas vinculando isso, só que isso não dá ibope. Mas nós precisamos pesquisar. Procure olhar menos para tantas fake news que às vezes o Facebook ou redes sociais apresentam. Filtre bem, olhe cada notícia. Não deixe aquilo descer o teu coração. Ou seja, contra-ataque com pensamentos negativos. Você não está sozinho. Tem mais pessoas juntos. E também anote coisas positivas do dia a dia. Aquilo que de repente aconteceu como coisas boas, anote. E o maior senso de vitória sobre a depressão está na gratidão. A maior vitória está na gratidão. A Dona Maria, naquele momento ali, chorando, mas depois ela começou a agradecer a Deus pela mãe dela ter vivido, pelo pai dela ter vivido, por eles ter vivido daquele jeito, por ter dado uma condição melhor a ela, e ela chorou bem o seu luto, chorou bem a sua perda e tudo aquilo que ela perdeu. E um tempo atrás eu mandei uma mensagem para saber como é que ela estava trabalhando, estava nas suas atividades normais, feliz da vida, sem remédio. Sabe por quê? Porque o senso de gratidão entrou dentro da alma dela. Por isso que o salmista vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e eu não vou esquecer de nenhum dos seus benefícios. Nós podemos acordar de manhã e falar: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais um café. Obrigado, Senhor, porque podemos respirar mais um dia de vida com alegria. Obrigado, Senhor, pelo prazer de viver.
Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver neste tempo agora. E isso, vamos fazer como Eclesiastes. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ah, meus irmãos, quando nós alimentamos a nossa alma das coisas boas, trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Ah, quando eu lembro da história, e eu sei que a peste negra matou muita gente, mas depois da peste negra veio a renascença, a igreja se reinventou, houve o grande avivamento. Ah, eu respiro e falo, Senhor, obrigado, porque depois dessa pandemia, coisas extraordinárias vão acontecer. A igreja evangélica e esse grande movimento pentecostal vai marcar o maior avivamento da história, e eu te agradeço, Senhor, porque eu vou viver este momento, a nossa alma se enche de alegria, e há um desejo de realização, e há um desejo de fazer. Ah, meus irmãos, se nós formos os terapeutas para este momento da história agora, quantas pessoas nós vamos tirar de um buraco negro? Quantas pessoas nós vamos estender as mãos? Quantas pessoas nós vamos tirar de lá e colocar elas em liberdade? Esse é o maior prazer que todos nós podemos ter quando nós vamos ouvir situações realmente como essas. Então, que Deus nos abençoe neste dia, que Ele te dê uma alma de um libertador. Ontem à noite, quando estava para dormir, recebi a mensagem de um jovem que me fortaleceu, e ele disse assim: pastor, fui tremendamente ministrado ontem com Gideão a respeito da estima. Ah, queridos, meus olhos já encheu de água. Eu falei, puxa, pelo menos no Café com Coragem eu alcancei o objetivo. Obrigado, Senhor, pelo Café com Coragem, porque deu coragem para pelo menos Se deu para pelo menos que seja mais um Elias que foi tirado da sua própria vida de caverna e agora lançado a retomar o seu caminho, o seu ministério e o seu chamado. Deus, nos ajude, não fique na inércia, não fique paralisado, faça o teu projeto para o futuro, aonde você vai se encaixar na história do avivamento. Se direcione para a tua vida. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de Elias. É por isso que você está ouvindo essas palavras e assistindo esse Café com Coragem, que tem para você a grande alegria de aumentar a sua imunidade e de nos imunizar para mais um dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele e nos fortalecemos nele também. Então, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te fortaleça, que Deus encha o teu coração da graça, da bondade do Senhor. Que Ele marque maravilhosamente a tua vida e a tua história. Queridos, nós não estamos vivendo num fim, nós estamos vivendo em um começo de uma nova era, de um novo momento e de um novo tempo. A era de um grande avivamento que a igreja já tem separado para cada um de nós. Se essa palavra abençoa a tua vida e o teu coração, compartilhe desta palavra com outras pessoas também. Seja um agente de Deus para essa geração e para este momento agora. Tenha paciência com elas, porque Deus teve muita paciência com Elias e não deixou ele de fora do grande projeto e propósito. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou colocar nessas semanas 3 outras facetas, vídeos pequenos, mas esses só vão estar no YouTube, porque amanhã volto aqui mais uma vez com o nosso Café com Coragem, que tem o objetivo de, com a fé e a coragem, mostrar aquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer ainda em nossa geração. Vamos ter uma palavra de oração e de gratidão? Vamos? Você pode aí na tua casa ter uma palavra de gratidão por este momento? Senhor, obrigado porque nós acordamos de manhã hoje. Obrigado pela sua bondade. Obrigado, Senhor, por tua maravilhosa graça que se manifestou salvadora na nossa vida. Obrigado pelo teu cuidado na nossa história. Obrigado pelo teu imenso amor. E abençoa esta palavra ao coração dos meus irmãos, daqueles que estarão nos ouvindo, daqueles pelas quais essa palavra será compartilhada também.
Sabemos que a depressão não é um estado do fim, que há uma solução e que nós podemos ajudar pessoas a reverter esse quadro. Ajuda-nos, Senhor, como instrumentos do Senhor, e ajuda os meus irmãos também a saírem para esse dia de hoje, respirando um outro ar e começando uma nova história na sua vida. Traga-nos à memória aquilo que nos dá esperança e nos fortalece em Ti, para continuarmos a nossa jornada e enxergarmos, ó Deus, esse momento de morte como o início de um momento de um novo tempo de vida, um novo momento na nossa história também, para que o Teu nome seja glorificado. Tudo isso nós rogamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fé e coragem fica por aqui. Deus abençoe a sua vida. Amanhã, 10 horas, nós vamos estar por aqui também e falaremos um pouco a respeito da ansiedade. Que Deus nos ajude e nos prepare para continuarmos sendo instrumentos de Deus, para brilharmos nessa terra. Luz na luz, sal aonde está, ou luz nas trevas, sal aonde não há tempero nenhum, e brilharmos para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, espero que essa palavra possa te fortalecer, espero que tenha sido bênção na tua vida. Qualquer comentário, qualquer dúvida, você pode deixar aí também anotado, e vai ser um grande prazer também depois responder para você. Deus abençoe, um ótimo dia de vitória em nome de Jesus, e até amanhã.